Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda. ao podcast Viva de Aula Particular. Aqui nós vamos discutir algumas das estratégias, que envolvem a sua jornada, a jornada do professor, a da pessoa que tenha algum conhecimento em alguma área específica, a sua independência financeira dando aula particular. Eu sou o Thiago. E eu sou a Paula. E o tema de hoje é captação de alunos, né? É as diversas maneiras, diversas estratégias de captação de alunos para aulas particulares. Mas antes da gente entrar em definitivo no tema, eu queria agradecer a professora Paula, a presença dela aqui, né? A professora Paula tem experiência em aulas particulares há mais de 20 anos, ela é formada em física, tem mestrado, doutorado em física e queria então, professora, conta um pouco da tua história, da tua trajetória profissional aí, da tua experiência dando aula particular aí para o pessoal saber um pouco mais de ti. Sim. Então, a minha trajetória se inicia lá em 2002, quando eu começo a faculdade de bacharelado em física. E desde então, desde que eu era aluno do primeiro ano de física, eu já comecei a trabalhar com aulas particulares. Então, já tinha muitos alunos ali que tinham dúvidas básicas da parte de física e também de matemática, do ensino médio. E por indicação, eu sempre tive alunos desde o início da faculdade. Então, ao longo de toda a faculdade também eu trabalhei com monitoria, auxiliando dentro da própria universidade com alunos de algumas engenharias, fazendo listas de exercício. Então, ali eu também consegui desenvolver bastante esses métodos de resolução de exercícios e de uma maneira mais rápida, mais eficiente. E trabalhei também de maneira informal, auxiliando em um colégio particular chamado CIESC, lá em Ponta Grossa, onde eu fiz a minha faculdade, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Durante a graduação ainda eu trabalhei tirando dúvidas dos alunos, através também de monitoria dentro desse próprio colégio. Então foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu trabalhei com monitorias dentro da faculdade, onde eu cursava a graduação, e também nesse colégio aí trabalhei de maneira informal, né? Claro que vinculado com os alunos, no contraturno deles, tirando dúvidas de física. Então, para mim foi um grande aprendizado. Eu me formei em 2005, bacharel em física, e logo depois da minha formatura eu já fui contratada por esse mesmo colégio para trabalhar como professora. Trabalhei então como professora de ciências e também professora de física por 2 anos nessa escola. E também nessa mesma escola aí eu consegui trabalhar com muitos alunos de cursinho pré-vestibular, alunos de terceirão, também com aulas de física. Então, ao longo de toda essa trajetória, eu consegui ter muita experiência com isso aí, né? Com aulas de diferentes formas, né? Com diferentes públicos. E durante todo esse tempo eu também estava nos contraturnos, nos horários vagos, atendendo alunos com aula particular e também cursando mestrado, né? Então foi uma época de muito esforço para mim, assim, onde eu consegui ter muito rendimento, porque eu não parava o dia inteiro, né? Dava aula no colégio, aula particular, aula no cursinho e ainda fazia o mestrado. Em 2008, eu então defendi a minha dissertação de mestrado também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E em agosto de 2008, eu passei, né, fui aprovada para o doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também doutorado em física. Então, me mudei do Paraná para o Rio Grande do Sul, morando então em Porto Alegre, e onde eu cursei, né, por 6 anos o meu doutorado, numa área experimental, bem bacana. Durante o período do doutorado eu tive um período onde eu passei na Espanha também, fazendo alguma parte desse estudo, e valeu muito a pena, né? Foi muita experiência adquirida ao longo do tempo. E também, né, durante o doutorado, mesmo eu sendo bolsista, o dinheiro era um pouco escasso, eu também continuei seguindo com essas aulas particulares. Em Porto Alegre eu tive muitos alunos de aula particular e ao longo de todo o doutorado eu também trabalhei ali atendendo alunos sempre para complementar a renda. Acabava sendo muito gratificante para mim. E em 2014, dezembro de 2014,
eu defendi a minha tese de doutorado e nessa época eu já era funcionária de uma universidade chamada Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, onde eu trabalhei por 4 anos. Então, eu terminei o doutorado, trabalhava como professora da graduação da Unisc para muitas engenharias ali, dei aula para várias engenharias, também dei aula para arquitetura, matemática, curso de física, curso de química, muitos cursos que eu atendia. E também, né, no contraturno, nos horários vagos, eu complementava a minha renda dando aulas particulares. Na sequência, eu passei num concurso para trabalhar na universidade chamada Fundação, né? Era uma universidade de saúde, a UFIXPA, que é a Universidade de Saúde de Porto Alegre. Lá eu trabalhei por 6 meses como professora concursada e foi uma experiência muito interessante, assim, onde eu tive contato direto com alunos da área da ciência, das ciências biológicas, da saúde. Foi um grande aprendizado para mim. De lá também, na mesma época, né, concomitante, eu também trabalhava dando aulas particulares. Então, a minha trajetória profissional, basicamente, foi essa aí. E isso se deu ao longo, né, desses 20 anos. Depois que eu trabalhei na Fundação em 2017, eu resolvi dar uma parada, porque eu tinha uma programação para ter mais um filho e tal. Parei um pouco de trabalhar fora e somente estava atendendo alunos de modo particular, né, com aula particular. Então, minha trajetória é essa. Foram 20 anos, né, eu passei todo o período, né, desses 20 anos, sempre atendendo alguns alunos. Vale lembrar, assim, que tiveram alunos que eu atendi por muito tempo. Eu tive alunos que eu atendi mais de 5 anos, assim, seguido. Às vezes atendi um irmão, depois vinha o outro, atendia os dois, ia na casa deles, atendia primeiro um, depois o outro. Legal, então, professora, então antes da gente entrar propriamente dito no tema de hoje, que é a captação, né, de alunos para dar aula particular, acho que é interessante a gente situar, né, esse tema, né, de aula particular, de captação de alunos, num momento tão delicado, né, é, eu diria para o mundo inteiro, né? Mas principalmente para o Brasil, pela questão é, particular do Brasil, que a nossa educação já não era boa, né? Sim. E com o acontecimento dos últimos 2 anos, né? Hoje se fala muito em biênio educacional perdido, Sim. né? Os últimos 2 anos. Então, eu acho que nunca foi tão apropriada, né, a questão das aulas particulares, justamente, né, para tentar, de alguma maneira, suprir essa deficiência, né, que se criou, né, de uma maneira trágica, né, na educação dos alunos, né, e que abre, né, uma oportunidade, né, uma, uma oportunidade para os professores que são tão desvalorizados, né, no Brasil, de viver de aula particular, né? Então, é um tema atual que desperta muita curiosidade, muito interesse de todos e que nós estamos aqui, então, para tentar, de alguma maneira, né, passar esse conhecimento, né, que adquirido aí através de todos esses anos para o maior número de pessoas, que com certeza acho que vai servir para muitas pessoas, muitos professores, né, para complementar a sua renda ou até mesmo viver de aula particular. Então, eu passo já para a primeira pergunta que eu tenho que te fazer. O que é captar alunos? Bom, então, antes de falar em captação de alunos propriamente dizendo, nós temos que falar um pouquinho sobre o que foi o nosso cenário dos últimos 2 anos, nesse que a gente chama de biênio perdido, com toda essa questão dessa lacuna educacional que se abriu com relação ao aprendizado dos alunos, né? Então, tem toda essa questão dos alunos estarem demandando esse aprendizado significativo para recuperar esse tempo que foi perdido. E com isso tudo se abre então uma grande oportunidade para os professores viverem trabalhando com aula particular. E por isso então a gente fala muito nessa questão da captação de alunos,
que é o professor conseguir novos alunos que se encaixem com seus horários e com a disciplina que ele leciona. Né? Então, a captação de alunos acaba sendo essa questão de ações e estratégias que ajudam aos professores a atrair novos alunos. Uhum. E, professora, quais são os tipos de captação que existem? Bom, lembrando que isso aí também, essa captação de alunos acaba sendo um elemento fundamental para quem quer viver de aula particular. Então, é necessário fazer a captação através de 2 modos que nós temos, que é principalmente o mais conhecido dos professores, que é o método tradicional, mas tem também os métodos através da internet. O dos métodos tradicionais, os mais conhecidos, são as distribuições de cartão e também de panfleto, cartão de visita com seu telefone, com seu contato ali, onde o professor vai estar colocando qual disciplina leciona. Isso tudo pode ser feito, essa distribuição, nas portas das escolas, nas caixas de correio. Também, através de um método tradicional, o contato prévio com a coordenadora da escola, com a educadora, coordenadora educacional da escola, né? Mostrando ali então o seu currículo para que ela tenha o conhecimento de qual disciplina a professora leciona, o professor leciona, a sua disponibilidade também de horários, e nesse caso ela pode passar diretamente para o aluno que demanda daquela disciplina. E como método mais moderno que nós temos através da internet, é através de anúncios em sites como OLX, como Mercado Livre, também o cadastro dos professores de aula particular em sites especializados somente de aulas particulares, são como se fossem plataformas que atendem o Brasil inteiro, né, onde o professor faz ali o seu cadastro, coloca ali seus dados, os seus valores de hora-aula. E também a outra opção, que eu diria também mais moderna, é através das redes sociais. Pode ser através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram, onde o professor julgar a rede social que ele prefere mexer, né? Por ali também pode ser feito essa captação. E também a opção do Google Ads, que é fazer um cadastro dentro do próprio Google, ofertando ali o seu serviço. E Paula, e quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses métodos? Como vantagem do caso O tradicional, do né? método tradicional, há algumas desvantagens, eu diria, né? A questão é que nem sempre alcança quem precisa. Se é no caso de panfleto ou de cartão de visita, às vezes quem recebe não está precisando daquela disciplina e quem realmente precisa não é atingido por aquele contato daquele professor. Muitas vezes as pessoas recebem esses panfletos, acabam atirando na primeira lixeira que encontrarem no caminho. Também tem toda aquela questão que é uma perda de tempo, perda de dinheiro, e também mostra aquela exposição dos professores com relação aos alunos e gera então essa falta de escassez, né? O professor estando ali exposto, colocando o seu serviço, distribuindo de maneira aleatória ali, demonstra que ele tem muitos horários vagos e com isso, né, subentende-se que não tem qualidade de aula ou que não está com a sua agenda lotada. Esse aí é um dos motivos que eu olho como desvantagem. E no caso de falar com a orientadora pedagógica da escola, né, educadora... E qual seria a vantagem, então, do método tradicional de distribuição de cartões, né? Cartões e panfletos na frente das escolas? A única vantagem é que seria uma maneira mais acessível para o professor estar tendo contato direto com o aluno. Contato direto com o aluno. Contato direto com o aluno, pode entregar diretamente para o aluno e já ter uma conversa prévia. Uhum. Né? E a maneira pela internet, quais as vantagens e desvantagens que você vê? Bom, pela internet tem a questão desses sites como o OLX e Mercado Livre, onde você pode fazer o teu cadastro ali, mas também fica exposto para todos verem. A possibilidade de ter muitas pessoas curiosas, ou às vezes vão julgar como sendo uma aula boa ou uma aula ruim em função do valor do preço da hora-aula que o professor coloca. Não tem como você passar a tua referência, não tem uma indicação de que realmente o professor é um bom professor particular. E tem também aquela questão dos sites, né? E fica muito impessoal também, né? Também fica muito impessoal. Impessoal, né? E dos sites...
que são como se fossem plataformas somente que atendem somente aulas particulares, somente com professores que trabalham com aula particular, tem toda uma questão de um número muito grande de professor. Então, como se as aulas... Funciona mais ou menos como se fosse aqueles anúncios nos jornais, né? É, Bem amplo, pessoal, né? amplo e pessoal. Aí como que a gente vai julgar, imaginando que nós, como pais que somos, como que a gente vai escolher um professor particular ali se a gente tem um leque de opções? Você vai julgar um professor sendo bom pela formação dele? Ou será que você vai escolher um professor pelo valor preço. da hora-aula? Tem professores que dão hora-aula a R$300, outros que dão a 25. Então tem toda essa questão, né? Eu não acho que seja algo assim plausível. E tem também a questão que parte desse valor fica para o site, né? Porque o site funciona como um expositor do teu trabalho, então eles ficam também com uma parcela desse valor. A hora-aula não vem cheia para o professor. Isso através Dos sites de captação. Dos sites de aula particular para captação. Ah, tá. Mas o OLX Mercado Livre não, Daí você só não. anuncia ali, Esses né? aí você anuncia e conversa pelo chat para combinar ou coisa assim, né? E através das mídias sociais? Bom, através das mídias sociais, acaba que os professores podem divulgar o seu trabalho, primeiramente criando uma mídia social, que ele julga que ele tem maior intimidade, que acha mais fácil para trabalhar, e a partir dali começa a divulgar o seu trabalho. Todo dia faz um pouco, de maneira coerente, assim, com a sua disciplina. Pode ser resolvendo um exercício, faz uma postagem resolvendo o exercício, faz uma postagem colocando ali uma regra mnemônica, algum vídeo de alguma curiosidade que os alunos, né, se prendam com atenção. Porque nós temos que considerar que hoje em dia a maior parte dos alunos, né, dos adolescentes, na verdade, grande parcela da população acaba passando muito tempo em mídia social. E isso faz com que o aluno, estando ali, vai conhecer um pouco do trabalho do professor, vai ter talvez se sentir curioso e confiar no trabalho do professor, e pode haver esse contato prévio ali também, via Messenger ou Direct, né, dentro das redes sociais, para marcar aula particular, para ver a questão dos horários ou coisa assim. E qual seria as vantagens e as desvantagens, né, da captação via mídias sociais? Bom, com relação às mídias sociais, a grande vantagem que eu vejo é que esse alcance do professor pode ser em termo nacional, né? Ele não fica restrito somente ali à sua cidade, captando somente alunos da sua região, cidade ou estado, coisa assim. Ele consegue passar todo o conhecimento dele através da rede social, que vai ser distribuído para o Brasil todo, né? Qualquer um que tenha curiosidade, procure talvez por uma palavra-chave ou uma hashtag que tenha ali dentro do texto do professor, é capaz de encontrar esse professor. Então essa é uma grande vantagem. E uma desvantagem que eu vejo talvez seja a questão, se o professor não tem colocado um post por dia, não tem um nível de postagem com frequência dentro da sua página, acaba que a rede social vai baixando a sua visualização e os alunos deixam de visualizar esse professor, deixam de ter acesso a essas informações. Então a vantagem seria que ele seria mais eficiente, né? Porque ele vai alcançar quem realmente está precisando ou procurando a aula, aquela né? aula particular daquela certa disciplina, isso aí. E também cria uma certa referência, um relacionamento, né, com a pessoa ali, que você começa a conversar com ela, às vezes ela interage chat, dentro dos comentários ou coisa assim. E é muito legal também se o professor faz postagens questionando algumas coisas que os próprios alunos possam ter um interesse ali em debater, né? Deixando postagens assim com forma de pergunta para ver essa interação. Quanto maior a interação dentro das páginas, mais ela é divulgada, de maneira orgânica, que nós chamamos, né? Diretamente distribuída pelo próprio site. E se o professor não fizer, né, essa captação de alunos, o que acontece? O que pode acontecer? Bom, a questão de não fazer essa captação de alunos é justamente não atingir o seu objetivo de viver de aula particular, né? Uma vez que ele não faça captação de alunos, ele acaba se acomodando ali com 1, 2 alunos, fica naquela expectativa de que esses 2 ou 3 alunos que ele tenha
façam a sua propaganda para outros colegas e assim, né, como consequência vinham vindo novos alunos, o que não acontece. O professor não consegue lotar a sua agenda, né? Não consegue viver para trabalhar com aula particular. Então, qual é a questão principal? Uma vez, tem uma história para contar que foi muito curiosa, assim, que eu cheguei nessa conclusão sozinha de todo o tempo já que eu trabalho com aula particular, aproximadamente 20 anos, que eu ficava pensando assim, né? Muitas vezes os alunos chegavam para mim, como eu sou professora de física e professora de matemática, de aula particular dessas duas disciplinas, os alunos chegavam para mim assim muitas vezes e falavam: "Olha, professora, essa disciplina está muito difícil, essa matéria está difícil", e por coincidência é a dúvida da maior parte dos meus amigos. Eu tenho amigos que têm a mesma dificuldade, que não conseguem seguir adiante nesse exercício e que estão preocupados com a prova. E aí, né, muitas vezes eu chegava e falava assim pro próprio aluno, falava: "Olha, se você quiser passar o meu contato pro teu colega, eu tenho horários disponíveis na minha agenda. A gente pode também agendar uma revisão para a prova, eles tirarem essas dúvidas para irem fazer a prova de maneira mais tranquila." Só que o que acontecia? Eu cheguei nessa conclusão analisando todas as situações como essa que eu vivi. Os alunos que fazem acompanhamento com professor particular, seja para reforço escolar, para aula particular em véspera de prova ou coisa assim, eles têm, de certa forma, uma vergonha que os próprios amigos e colegas de escola saibam que ele está sendo atendido por um professor particular. Talvez seja vergonhoso, né? Comprovar que precisa desse auxílio. E acontecia que eles não passavam esse recado adiante para os colegas. Muitas vezes os colegas seguiam com essas dúvidas e não me procuravam, né, para ver se tinha disponibilidade de horário. E o que eu observei que é uma maneira efetiva, né? Como praticamente todos os alunos que eu tive, eu tinha contato, na maior parte das vezes, com as mães, eu chegava e falava para a mãe desse aluno: "Olha, se você quiser passar o meu contato para outras mães dos coleguinhas, né, do teu filho, que você acha que precisam de aula particular, você pode passar o meu contato. Eu tenho horário disponível para semana que vem", ou coisa assim, né? Citava ali. E quando isso acontece nesse contato direto com os pais, né, com as mães dos alunos, é mais fácil de se divulgar a aula particular. Daí sim, né, a gente não vive assim, vamos dizer assim, só esperando que seja divulgado. O contato realmente é passado. Eu consegui muitos alunos através de indicação dos pais. Então isso é uma coisa, uma história curiosa, né, que eu vivenciei. Mas também a gente não pode ficar só nessa demanda assim do marketing da esperança, que é o que a gente chama, né? Esperando que novos alunos nos procurem para que a gente consiga lotar a agenda, né? Tá. E na tua opinião, qual é a melhor maneira de fazer essa captação de alunos? Bom, a melhor maneira hoje em dia de fazer captação de alunos é através desse método usando a internet, através de redes sociais, porque através das redes sociais a gente consegue atingir realmente quem precisa daquela aula, quem tem a demanda da aula particular. Uma vez que a gente faça uma boa captação de alunos de uma maneira efetiva, a gente consegue lotar a agenda. Se eu consigo lotar a minha agenda, eu acabo tendo essa geração de escassez. Mais alunos que querem entrar para ter aula comigo já não vai ter, né? Uma vez que eu gere a escassez do meu trabalho, eu consigo agregar valor à hora-aula. E dessa forma, se eu gero escassez e agrego valor à hora-aula, eu consigo aumentar esse valor da hora-aula, eu também consigo fechar essa perspectiva que eu tenho de viver de aula particular, conseguindo ganhar até mais de 5.000 reais por mês, trabalhando apenas 4 horas por dia nos dias de semana, com aula particular exclusivamente. E qual foi a primeira vez que você fez essa captação pelas mídias sociais? Foi mais ou menos em 2019, quando eu comecei a trabalhar com alunos, alguns alunos que eu atendia em outra cidade, né? Vou contar uma história rápida aqui para ficar mais fácil para entender. Eu morava na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Canoas, e eu tinha muitos alunos que eu atendia em Porto Alegre. Isso lá em torno de 2018. E em 2019, nós com duas crianças pequenas, nós decidimos fazer uma mudança de cidade para o interior do Rio Grande do Sul, para a cidade chamada Santa Cruz do Sul. E quando eu fiz essa mudança, eu avisei para os meus alunos
para quem eu atendia presencialmente. Olha, eu não vou conseguir mais atender, porque eu estou me mudando de cidade e tal, vai ficar difícil. E eu tinha uma aluna de modo especial, assim, que ela gostava muito de ter aula comigo, dava aula para ela de matemática, e ela falou assim, ai, professora Paula, eu quero continuar tendo aula com você, mesmo à distância, quem sabe a gente tenta fazer essa aula virtual, de maneira virtual. E eu meio me questionei assim, nossa, eu nunca trabalhei de modo virtual, sempre, na maior parte das vezes, quase sempre, eu ia até a casa dos alunos, dava aula, né, até pela comodidade do próprio aluno. Mas eu pensei, não, quem sabe seja uma maneira plausível de atender outros alunos à distância. E me empenhei ali, atendi o aluno por webcam, através, até daquela época foi através do WhatsApp, né, fazendo chamada de vídeo, e consegui manter assim, uma rotina de aula particular online, isso em 2019. E depois disso, eu comecei a ver possibilidade, uma boa possibilidade na questão de aulas virtuais, porque a gente acabava atendendo um número maior de alunos e eu percebi que havia rendimento dessas aulas. E foi aí então que eu decidi fazer uma página dentro do Facebook, onde eu comecei a divulgar essas aulas, que eu trabalhava com aula particular de física e matemática e que eu também atendia de maneira remota, né, através de chamadas de vídeo. E foi aí que daí eu comecei a distribuição de conteúdo, comecei a fazer a captação de alunos por ali e me surgiu, né, essa grande oportunidade que eu aprendi a trabalhar com essa divulgação e também com a captação de alunos via internet. Uhum. E qual foi o melhor resultado que você teve, assim, com essa captação? Bom, a distribuição ela acabou sendo, como eu já tinha dito antes, de uma maneira que atingiu outros estados. Eu morando no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, atendi alunos de Curitiba, atendi alunos do Rio de Janeiro, até alunos de Brasília. Essa grande vantagem que eu tive, essa efetividade também, foi conseguir lotar a minha agenda. A minha perspectiva de lotação de agenda era de 4 horas aula por dia, porque era o tempo que eu tinha. Geralmente eu trabalhava 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Parece pouco, mas eu com uma criança pequena, em 2019 a minha filha estava com 6 meses, né? Eu estava amamentando ainda ela, então eu tinha toda aquela questão do cuidado com ela e eu precisava usar esse meu horário que eu tinha disponível, mas claro, não lotando a agenda num dia inteiro, não de 8 horas de serviço por dia. A minha meta era 4 horas por dia e com essa lotação eu consegui na época somar mais ou menos 5 mil, 6 mil reais por mês com aula particular. Uhum. Paulo, então, para nós encerrarmos aqui, se você pudesse, assim, dar uma dica, né, por onde você sugeriria começar a captação de alunos hoje, aí, para o professor que está nos assistindo, que que está querendo, né, viver de aula particular, por onde você começar, por onde começar essa captação hoje? Então, eu imagino assim que para um professor que já esteja na ativa como professor de aula particular, já deve ter um aluno ou outro, tá ótimo. Todo método é válido para quem está começando. Sejam ele desses métodos tradicionais que nós falamos, a questão de captação através de panfleto, através de cartõezinhos de visita, falando com as coordenadoras da escola, que também, né, nós já falamos que é efetivo esse método, e a questão da internet. Mas hoje, se eu fosse dar um conselho, pela minha própria experiência do que eu vivi, é que um professor pode montar a sua página dentro da mídia social que ele prefere trabalhar, talvez o Facebook, talvez o Instagram, YouTube. Se tiver tempo, pode ser nas 3, né? Vai postar o mesmo conteúdo nas 3. E a partir dali, todos os dias, colocar um certo conteúdo interessante para que a própria mídia social já vá divulgando o seu trabalho, né? De maneira orgânica, para atingir alunos que realmente estão precisando. E mais adiante, né, em outros vídeos, eu vou falar de uma maneira mais consistente um pouquinho desses métodos de divulgação online também, porque eu acho que é a dúvida de uma grande parte dos professores que hoje não conseguem novos alunos, né, ficam limitados àquele número pequeno de alunos. Ok, muito Tá? obrigado então, Paula. Tá. Se o pessoal aí achar
pertinente, perguntar, tirar alguma dúvida, Sim. né? Fazer algum comentário, propor temas, né, que a gente possa tratar E isso, aqui, tá tirando né? dúvidas e É, levantando aqui algumas questões. Eu acho que esses vídeos vão servir muito para esse bate-papo, para a gente trocar experiências com outros professores, né? Pode escrever nos comentários ou também nos chamar no direct ali da nossa página, tá tá? ok, Muito então, pessoal. obrigada. Obrigado. Até a Tá, até a próxima. próxima.